Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco com o pessoal que está na Centrale de Lyon para explicar um pouco sobre o curso deles e como que é a vida na França. Meu nome é Gabriel, eu faço parte da Ipoli e eu estou aqui com outro Gabriel Opa, tudo bem? Eu sou outro Gabriel da Ipoli. e a gente está aqui para falar um pouco com a Stephanie e com o Rodrigo. Olá, eu sou a Stephanie, fazia na engenharia ambiental, estava no sétimo semestre lá da Poli e vim fazer aqui a escola na École Centrale de Lyon. Acabei de chegar esse ano, na verdade. Eu sou o Rodrigo, eu faço engenharia naval na Poli. Eu entrei em 2017 e saí depois do quinto semestre. E eu faço engenharia generalista também na Central Lyon. E cheguei ano passado. Eu gostaria de perguntar para vocês como que foi o processo de escolha para o intercâmbio. Por que que você escolheu esse país, essa faculdade e que critérios que vocês usaram para tomar essa decisão? Cara, desde o começo eu já sabia que a Poli tinha muitas parcerias com a França, então foi um critério bem relevante para mim, de escolher o país como França, né? E eu gosto muito da cultura daqui, eu gostava muito de aprender o francês, então isso me induziu a já escolher a França como uma opção. E aí, a partir disso, eu comecei a ver quais eram as melhores escolas, e comecei a fazer uns critérios na minha cabeça na hora da fazer o processo seletivo, de conseguir fazer um critério bom. Então, eu não queria que fosse Paris, porque eu acho que é uma cidade cara, e bastante turística, eu queria que fosse mais estudantil. Então, mas também não queria que fosse uma cidade muito pequena. Então, eu escolhi Lyon, que é uma cidade, a terceira maior cidade, acho, da França. É uma cidade bem universitária e tal. E eu também queria que fosse uma faculdade generalista, que eu pudesse escolher mais minhas matérias, que tivesse coisas que eu não iria ver no curso de ambiental. Então, consegui conciliar essas duas coisas aqui na École Centrale. E foi isso, meu critério mesmo. A priori, eu queria ir para a Alemanha, só que na Alemanha eu só conseguiria prestar quando eu tivesse feito 7 semestres. E no fim do quinto semestre, eu tive vários amigos que prestaram para vir para Centrales, e eu gostei bastante da ideia de fazer engenharia generalista. Eu acho que esse foi o principal motivo que eu escolhi vindo para a França. Também sabia que na França a gente tem um ambiente bem acolhedor para o estrangeiro, em termos de auxílio do governo, em termos de ambiente universitário, porque, enfim, tem muito estrangeiro, então você acaba criando uma cultura de ser estrangeiro, e o pessoal gosta disso, e a gente é bem acolhido. Então, eu acho que os principais critérios foram essa questão de eu saber que na França eu seria bem recebido como estrangeiro. Tem a proximidade da língua também, que seria mais tranquilo do que para outros países, como a Alemanha, por exemplo. A questão dos auxílios do governo em termos de moradia e etc. E principalmente a questão de fazer engenharia generalista. Eu escolhi Lyon um pouco por causa do clima. Eu queria um pouco viver num lugar que fosse um pouquinho mais frio, assim. Eu sabia também que, em termos de qualidade de vida, é uma das melhores cidades da França, assim. Em termos de mobilidade urbana, é muito bom, funciona muito bem. Então, foi mais nesse sentido. Não, e uma coisa que eu queria completar rapidinho, esse negócio que o Rodrigo falou de auxílio do governo e tudo mais, isso também foi um super ponto positivo, e também porque pela a Poli ter essas várias parcerias com escolas daqui da França, a gente também tem mais oportunidade de bolsas. Aqui tem a bolsa do governo francês, tem a bolsa da Brafitec, que é do governo brasileiro com o governo francês, e tem a bolsa da USP, então eu achei que eu poderia ter mais chance. Não aconteceu, mas tinha mais chance disso acontecer. Então, essa foi uma das opções também. Agora falando um pouco da vida de vocês na faculdade, queria que vocês falassem um pouco mais da infraestrutura do campus de Lyon, o que você mais gosta dentro da faculdade, se tem alguma coisa como um bandejão, restaurante universitário, como funciona o transporte e se eles têm alguma coisa como a gente tem aqui em São Paulo, o HU. Em termos de infraestrutura em si, a gente está dentro de uma faculdade que faz parte de uma universidade, só que nós somos basicamente uma faculdade que está sozinha, assim, não é como na USP, que você tem a faculdade, a Poli, que está do lado da FEA, é como se fosse só a Poli, então só tem a gente ali, mais ou menos, naquela região que a gente está. Então você não tem necessidade de ter um transporte dentro da faculdade, um circular, porque é como se fosse, bom, é pequeno, então você não tem necessidade de ter isso. O pessoal que chega no primeiro ano, enfim, um brasileiro que chegasse lá, muito provavelmente ele iria morar dentro da faculdade.
Tem 2 tipos de prédio lá dentro, tem um que é um pouquinho mais caro, que tem a cozinha dentro do apartamento, tem outro que é a cozinha compartilhada, que é um pouquinho mais barato, mas em geral todo mundo acaba morando lá. Existe um bandejão, que a gente chama de restaurante universitário, custa 3,30 €, então é um pouco mais, quer dizer, é relevantemente mais caro do que no Brasil, se fizer a conversão, mas mesmo assim não é tão caro em nível de alimentação na França. Eu não comia muito, porque eu cozinhava todos os dias e inclusive gastava menos do que isso cozinhando na minha casa. Não tem um hospital interno, tem uma enfermaria que funciona com horários, enfim, são com horários um pouco reduzidos, mas ela funciona. Eu moro aqui também na faculdade, o campus é muito gostoso. Tipo, a minha casa, ela dá de frente pro campo de futebol, e aí tem uma integração muito grande, as pessoas, como a maioria das pessoas que chegam, a grande maioria, na verdade, que chega aqui, mora na faculdade, então tem um ambiente muito jovem, assim, tá o tempo inteiro tendo festa, por exemplo, e tem uma infraestrutura muito grande, assim, porque tem todos os prédios, tipo, é o campo eu mandei, né, a foto lá, mas é o campo de futebol, em volta tem os prédios da residência e tem os prédios de laboratório e das aulas. Então, é um campus bem acolhedor, assim. E agora perguntando um pouco mais do curso de vocês, em específico. Como que é esse curso de vocês? Quantos créditos que tem? Quais são os outros cursos que tem nessa faculdade que as pessoas poderiam fazer? Como que é a postura da IES com o aluno em relação à Poli, né? Quais que são as principais diferenças entre a instituição que vocês estão e a Poli? E como que são as aulas em si? As provas também? Tá, eu posso falar, mas assim, o Rodrigo pode me corrigir, porque eu acabei de chegar realmente, e minha situação é um pouco particular, porque eu fiz, eu acho que 3 semanas de aula presencial, com a situação do Covid, então talvez eu não consiga englobar toda a perspectiva, mas assim, vamos lá, como é que é o curso aqui? A gente já conta então como é que é a estrutura de um curso na França. Primeiro que as pessoas, para entrarem aqui em uma grande école, uma grande faculdade de engenharia, eles precisam fazer 2 anos, mais ou menos, de prepá, que é como se fosse o nosso cursinho, ou, na verdade, nem é como se fosse o nosso cursinho, é como se fosse nossos 2 anos de poli de biênio, que são matérias de física, química e matemática bem forte, mas é só para passar no vestibular. Então, tem esse jogo com o cursinho também, porque é para passar no vestibular, para passar aqui nas faculdades. Enfim, estou falando isso porque os franceses chegam com uma base de conhecimento teórico muito mais forte que a gente. Eu sinto isso, pelo menos. E aí, com isso, os professores puxam um pouco mais, isso também tem um pouco da cultura francesa, eles puxam um pouco mais para a parte teórica, da parte matemática, eles gostam muito, e isso eu vejo um belo contraste, assim, com a Poli. Pelo menos na engenharia ambiental, a gente já nem lembrava o que era cálculo. E aí, aqui eu tive que relembrar o que era um monte de coisa, eles gostam de fazer demonstração de vários teoremas, não é só aplicar uma fórmula, a gente tem que saber demonstrar, os exercícios são um pouco mais complexos em relação a isso, mas faz a gente pensar um pouco fora da caixinha que a gente estava enviesado já de pensar na Poli. E aí, outra coisa é que aqui na faculdade são 3 anos, então a gente chama de primeiro ano, 1A, 2A e 3A. Eu estou fazendo o 2 e o 3. O Rodrigo, por exemplo, ele fez o 1 já, e agora ele está fazendo o 2. Então, eu e ele, nesse exato momento, a gente está fazendo o segundo ano juntos. O segundo ano, o primeiro ano é um pouco mais, é mais fixo, assim, você não pode mudar muita coisa, e tem a parte mais teórica. E aí, o segundo ano, o primeiro semestre, eu tenho ainda matérias obrigatórias, de vários temas, por exemplo, estou tendo engenharia dos materiais, física, química, mas no próximo semestre eu vou conseguir escolher mais coisas. Então, eu tenho mais liberdade no meu percurso acadêmico. Então, isso eu achei bem legal. E aí, já no meu terceiro ano, o terceiro ano aqui, ele é bem mais flexível, e aí eu consigo escolher tudo, assim. Então, é um ponto diferente, assim, da Poli. Além desse contraste de questão teórica da STEC, eu acho que
para entender isso, assim, eu sentia que na Poli, a gente tinha feito o cálculo, e quando você ia avançando nas matérias, o pessoal meio que não ficava mais pesando em cima de, vamos verificar se você realmente aprender cálculo e quero que você refaça, assim. Tipo, os próprios exercícios em prova, eles já te davam um estado mais avançado do exercício, tipo, a base, assim, alguns cálculos, você já estava enunciado, assim, você não precisava ficar muito prestando atenção nisso. Enquanto que aqui, eu sinto que os problemas, eles saem meio do princípiozinho, e você tem que formular a hipótese, em cima da hipótese você faz conta, aí você chega nas grandezas que você precisa para usar as fórmulas da matéria. Então, o cálculo, ele sempre vai ser usado, assim, em qualquer matéria que você for fazer. Agora, uma coisa que me incomoda um pouco aqui, que na Poli eu gostava bastante, na Poli era o fim do paternalismo, né? Tipo, na Poli você faz o que você quiser, e se você não quiser ir pra aula, beleza, e você é independente. Aqui me incomoda bastante, porque a questão como o pessoal, como você falou, eles acabaram de sair da Prepar, a Prepar, que é esse cursinho, quando eles estão fazendo a Prepar, eles não passaram no vestibular. Então o pessoal realmente se dedica, igual como se estivesse estudando para medicina. Então eles saem meio bitolados, assim, da Prepar. Então quando eles chegam, eles são meio crianças, assim, tem uma mentalidade meio de criança, e por causa disso eu sinto que a escola, ela tenta ficar meio em cima da gente. Tipo, ficam controlando sua presença, você não pode pegar o celular na aula, você não pode tal coisa, assim. Principalmente no primeiro semestre, assim, quem fazer o primeiro semestre de 1A, você vê que os professores pegam muito no pé, assim, como se estivesse um pouco no ensino médio, tá ligado? E isso foi uma coisa que me incomodou. Mesmo agora, a gente estando no segundo ano, tem que enviar resumo tem uma matéria, né? Não é para todas as matérias. A gente tem que enviar resumo da matéria antes de ter tido a aula. Então, tipo, realmente o pessoal fica em cima de vocês e não larga a sua mão. No Brasil, pra gente, ela é basicamente só um professor que dá uma aula, de vez em quando ele resolve um exercício, e não tem muito uma separação entre aula de exercício e aula teórica. Aqui tem uma separação bem definida entre 4 tipos de aula. Tem as aulas como a gente tem na Poli, que é só de teoria, que são em geral em anfiteatros. Tem uma aula de exercícios, que o professor basicamente vai dar uma folha, você vai ter que ficar fazendo exercício e ele vai corrigindo aos poucos. Tem aula que é experimental, como a gente fazia, enfim, tem uma parte experimental, cada aula, geralmente por semana, para cada matéria, você faz um experimento, depois faz um relatório, que dura 4 horas para cada matéria. E tem uma outra coisa também, que às vezes é uma coisa mais experimental, às vezes é mais voltado para exercício e que vale nota. Então, em geral, as aulas teóricas não valem nota, o resto tudo vale nota, as coisas que você entrega no fim da aula. Mas é bem irrisório, assim, também vale, sei lá, 10% da nota. Então, em termos de avaliação, eu percebi que, em geral, você faz uma prova por ano que vai valer 70%, e o resto é tudo que você ficou fazendo durante o semestre inteiro, microteste, coisa que você entregou, vai valer só uns 25% a 30% da nota final. A média para passar é 5 também aí na França? 50% da sua prova. É que aqui eles notam de 0 a 20, então seria 10. É isso que você precisa para passar. Mas, em termos de estruturação também, a gente esqueceu de falar, mas aqui o jeito que as matérias são estruturadas é um pouco diferente. Primeiro que você não pode só repetir uma matéria e fazer ela no próximo semestre. É como se estivesse na escola, e ou você passa em tudo, ou você não passa em nada e refaz tudo. Então você tem o que eles chamam de unidade de ensino, que são um conjuntinho de matérias. Por exemplo, a gente tinha a unidade de ensino de matemática, e aí nessa unidade de ensino de matemática tinha estatística, tinha probabilidade, tinha cálculo numérico, etc. Então, tipo, você ia fazer uma prova para cada uma dessas matérias, então você fez uma prova que valeu 70% de probabilidade, uma prova que valeu 70% de estatística, etc. E no fim, você faz uma média dessas notas, uma média ponderada entre todas as matérias que você fez, então probabilidade, estatística, numérico e tal, e você cria uma nota da unidade de ensino. Então é nessa nota final que você tem que estar acima da média. Se você tirou 0 em estatística e depois jantou a prova de probabilidade e compensou, beleza, você passou. Então é nesse esquema. E mesmo assim, se você não conseguir ter uma média acima de 10 em todas as unidades de ensino, geralmente são 3 ou 4 por semestre, você ainda vai ter uma REC, né? Você pode fazer REC das provas que você não conseguiu. E mesmo assim, se depois da REC você não conseguir, você tem um negócio que chama conselho, que ele vai avaliar o seu desempenho, a sua quantidade de faltas que você teve, etc. E vai decidir se te passa ou não. Então é mais nessa pegada, assim. Como que vocês sentem, como que vocês acham que esse curso que vocês estão fazendo complementa o curso da Poli? Cara, eu vou falar coisa que eu falei também na minha entrevista, tipo, do processo seletivo. Eu acho que a gente está inserido
em um contexto de globalização, de resolver problemas complexos, que a gente precisa entender não só o nosso domínio, nossa especialização, que é da Poli, por exemplo, engenharia ambiental. Tem outras coisas que vão tangenciar o problema de ambiental, que vai pegar, tipo, mecânica, que vai pegar elétrica, que vai, principalmente, tipo, essa parte mais de eletrônica, que a gente precisava saber. E eu achava que na Poli eu estava um pouco fechada, né, a minha mente para ambiental, e aqui eu consegui ampliar um pouco mais, tipo, eu consegui ver alguns temas que talvez eu não iria ver por zona de conforto total, e aqui eu estou sendo exposta a alguns temas diferentes, por exemplo, biomecânica para realizar prótese. É um tema super complexo, assim, super legal, mas que talvez eu não optaria por fazer lá no Brasil. Então, eu acho que acaba complementando bastante, tipo, a minha visão, e eu consigo ter realmente uma visão generalista da coisa. Eu concordo também com a Esté. Eu não... Se eu for olhar especificamente para o que isso me ajudou dentro da engenharia naval, eu diria que a parte de você ter que refletir um pouco sobre as hipóteses que você está usando e tal, tipo, na questão geral de aprendizado francês, isso vai me ajudar na engenharia naval, mas eu acho que a proposta de valor que a gente tem aqui é realmente de ter essa visão mais ampla da coisa, de sei lá, é basicamente o que você está falando, né? Você vai ver matérias que eu simplesmente não veria, apesar de já ter tido elétrica na Poli, eu confesso que eu passei lá, sabia resolver todos os exercícios, mas não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo. E aqui, tipo, eu aprendi, assim, sabe? Tipo, meio que eu tive que aprender um pouquinho, então você acaba realmente criando uma visão mais geral da engenharia, eu sinto. E quantos créditos vocês fazem por semestre aí? Ambos, tipo, crédito europeu e como seria mais ou menos no esquema da Poli? Se eu não me engano, são 30 ECTS que a gente faz, mas eu não tenho certeza. É parecido com o que a gente tinha na Poli, assim, porque vários dias a gente tem aula à tarde, às vezes tem dia que a aula vai até 8 da noite, assim, então eu acho que é bem parecido em termos de tempo com a Poli. O que eu sinto é que eles, em teoria, eles dão menos coisa pra você fazer em casa, mas é em teoria, assim, porque no fim a gente tem que trabalhar igual, então fica meio parecido. Como funciona essa parte de usar os laboratórios e pesquisa aí na Centrale? Como funciona esse processo de entrar num projeto com algum professor e com uma bolsa semelhante ao que temos na IC aqui na Poli? E é possível para o intercambista conseguir entrar num projeto assim? Então, aqui no primeiro ano, no 1A, tanto no 1A quanto no 2A, na verdade, a gente é obrigado a fazer um projetinho. E o projetinho é meio que você que vai escolher. Então, você poderia ter escolhido em mecânica dos fluidos, ou você poderia escolher basicamente em qualquer domínio. E em função desse projeto que você pegar, você vai usar laboratórios ou não vai usar laboratórios. Eu peguei um projeto em informática, então não tive que usar nenhum laboratório. Mas se eu tivesse pegado um projeto em mecânica dos fluidos, provavelmente eu ia ter que usar os laboratórios de mecânica dos fluidos, e o professor ia me ajudar e tal. Esses projetos, eles são fixos, então, sei lá, o professor realmente tinha proposto uma problemática e os alunos deveriam seguir a proposição dos professores. E a mesma coisa acontece no segundo ano. Só que no segundo ano eu senti que a gente era mais livre. Eu escolhi o meu projeto, eu formulei com a minha professora, eu pesquisei os professores que trabalhavam no domínio que eu queria, propus um projeto para esse professor, ele aceitou e estou trabalhando nele hoje. Então, eu acho que é mais nesse sentido que a gente faz pesquisa, assim, é mais um projeto que faz parte do seu quadro de ensino dentro da faculdade, não é uma coisa fora do extracurricular. Enfim, ele está dentro do seu currículo, esse projeto, é isso que eu quero dizer. Eu não conheço nenhum aluno que faça pesquisa fora desse quadro que eu mencionei, e por fazer parte do nosso currículo, então não tem bolsa não tem bolsa como a FAPESP ou para a pesquisa que você está fazendo. Eu acho que é isso mesmo. A questão dos laboratórios também a gente usa bastante durante as aulas mesmo, porque, como o Rodrigo já falou, tem algumas matérias que são prática, então a gente tem que usar os laboratórios, enfim, de química, de física e tudo mais. E aí tem no currículo esses projetos mesmo. No segundo ano, você pode escolher entre um projeto de pesquisa ou um projeto aplicado na indústria. E aí eu escolhi fazer um projeto aplicado na indústria, e aí com isso é vinculado com uma empresa, o desafio, né, o projeto. E aí o meu, na verdade, é para pesquisar, é mais humanas, assim, é mais para pesquisar como que a gente pode incentivar a carreira feminina aqui nas empresas francesas. Então, eu estou trabalhando junto com um professor que ele dá uma matéria de ciências sociais, e aí não tem laboratório em si, mas eu estou sempre bastante presente com ele e tudo mais.
E só voltando um pouquinho, eu acabei de verificar que são 30 CTS mesmo. E agora que a Esté mencionou, eu lembrei que aqui, uma coisa que também é bem diferente, é que a gente tem tem uma unidade de ensino que é basicamente humanas. Então você tem ética, psicologia, sociologia, tem uma outra parte, trabalhar hoje. Perguntando um pouco mais das coisas extracurriculares que a instituição oferece. Existem essas atividades que nem tem na Poli? Tipo atlética, centrinho, grupo de extensão, e também existe algum grupo que nem a Ipoli, que acolhe os estrangeiros, que oferece esse apoio para intercambista? Gente, isso vai rolar bastante assunto, porque aqui tem muita coisa, grupo de extensão, tipo, eles chamam de associação, tem bastante, tem também os clubes que, assim, você pode fazer clube de qualquer coisa, por exemplo, tem clube kebab, clube de cozinha para fazer, por exemplo, docinho, essas coisas. Mas tem essas associações que são um pouco mais sérias. O Rodrigo acha que no Apoli é um pouco mais forte as associações, que o pessoal é muito mais dedicado, mas aqui também tem algumas. Por exemplo, tem uma atlética, tem Grêmio, tem uma que eu estou participando, eu estou concorrendo, que é parecido com o iPoli, que chama BI, Burro Internacional, que cuida dos intercambistas, cuida da vida, de disseminar a cultura aqui dentro, de tentar acolher cada vez mais os intercambistas de todos os lugares, porque aqui recebe bastante intercambista. Então, a ideia é essa. E aí, tipo, para você entrar, a gente está agora nesse momento que a gente tem que concorrer para entrar nesse grupo de extensão. Porque é um pouco diferente da Poli, que, tipo, não é um grupo que, tipo, tem um presidente, que daí as pessoas podem entrar, tem um processo seletivo, e aí conserva esse grupo de pessoas e vai renovando só um pouco de pessoas e meio que conserva esse grupo. Aqui não, que troca tudo, troca todas as pessoas de ano para ano. Então, para você tem que fazer uma lista de pessoas, uma chapa, e aí você tem que ganhar votos para você entrar nessa associação. Então, por exemplo, agora eu estou concorrendo para o BI, que é o iPoli daqui, e a gente tem duas chapas concorrendo, então tem que fazer toda uma campanha, já é um super processo antes de fazer parte da associação, que você tem que fazer toda uma campanha, tem que fazer atividades, tem que realmente se divulgar para as pessoas saberem quem é você e votarem em você. E aí tem um conselho de ex-alunos que orienta essas pessoas, esses grupos, essas chapas que querem fazer, se tá bom ou não tá, se tá validando ou não. Eles também restringem a quantidade de pessoas que pode por chapa. Então, tem algumas tradiçõezinhas aqui que são bem fortes e a vida associativa é muito, muito forte aqui. Primeira coisa que eu quero falar é que ano passado eu não participei de associação, então minha visão ela já é viesada, talvez até um pouco prejudiciosa, eu diria, então, enfim. Quando eu cheguei aqui, teve dois motivos para eu não participar de associação. A primeira foi que eu fiquei com medo de não conseguir acompanhar a aula, porque eu tive algumas aulas e eu vi que era puxadinho, eu falei, complicado, né? Ter um grupo de extensão e continuar bem em termos de nota. E a segunda foi de eu ter tido uma percepção um pouco que a maioria dos grupos aqui, eles não são tão a sério quanto eu estava acostumado na Poli, sabe? Tipo, essa iniciativa que vocês estão fazendo, por exemplo, é sensacional. Ou, por exemplo, se você olhar a empresa júnior aqui, ou se você... enfim, se você olha essas associações de forma geral, como as pessoas só ficam 2 anos na faculdade, você tem uma dificuldade de manter o pessoal por mais tempo dentro da associação. Então, essa questão de você trocar todo mundo dificulta a transferência de conhecimento das gerações anteriores para as próximas gerações, enfim, cria diversos problemas. Então, eu sinto que a vida associativa é bem forte aqui, o pessoal realmente gosta muito, a gente sente bastante influência da vida associativa sobre a gente, principalmente do BI, que é isso que a Esté estava falando, tipo, sem o BI, nossa vida aqui seria complicada para os estrangeiros. Intensa a vida associativa, mas eu acho que em termos de resultado final, na Poli a gente leva mais como um trabalho, talvez até como uma coisa que talvez a gente leva mais sério do que a Poli, assim, eu vejo que o pessoal, sei lá, que trabalha que tá na Poli Júnior, assim, o pessoal às vezes se dedica mais pra Poli Júnior e abandona a Poli um pouco, assim, deixa o semestre ir como tiver aqui, enquanto eles são focados na Poli Júnior. Isso é uma coisa que eu não sinto que acontece aqui, ninguém faz isso, assim, tipo, a vida associativa
ela é uma parte só do que está fazendo e beleza, tipo, o foco é a faculdade. Sim, outra coisa que eu queria complementar é que a gente também tem o Clube Brasil, por exemplo, que acolhe super bem, tipo, são só brasileiros, eu acho, e aí eles acolhem super bem o pessoal que tá chegando. Por exemplo, 2 pessoas foram me buscar na estação do trem. Quando eu cheguei aqui com 2 malas, eles vieram com carro, então eles acolheram super bem. Tipo, o Grupo Brasil é muito forte, é realmente uma família aqui, então a gente vem muitos brasileiros, eu acho que é a nacionalidade que mais forte aqui na faculdade, em relação a números. E também questão de minoria, tá começando aqui na França, e principalmente aqui na École, essa questão de mulher, de empoderamento. Então, tem 2 grupos, eu acho, que discutem um pouco isso, que fazem algumas iniciativas, tipo, eles colocam, é um pouco mais passivo, né, mas eles colocam pôster explicando o que é assédio, o que não é, passaram um vídeo no começo do ano mostrando o que é assédio, tipo, uma coisa bem básica, assim, mas pelo menos eles estão discutindo o que é assédio, o que não pode fazer, não é não. Então, também tem esse ponto, assim, E aí também quando a gente foi entrar, lembrei de uma coisa, quando a gente entra na primeira semana, a gente começa a conhecer as associações. E aí, uma das primeiras a se apresentar foi esse grupo feminino, que explicou tudo para as pessoas, e aí fez cada um assinar, se comprometendo a não assediar, a respeitar os outros, respeitar a minoria, acolher todo mundo, e dando o número para as meninas, caso tivessem algum problema e tudo mais. Então, também tem esse ponto que é bem legal. Ainda sobre essa questão extracurricular, aí na Centralia, vocês podem realizar atividades esportivas, como aqui no CP da USP? Então, aqui na França, uma coisa que eu acho muito legal mesmo é que na grade horária eles já dedicam um tempo para você fazer esporte. Então, você vai ser obrigado a fazer esporte. Então, para mim que gosto de esporte, é uma coisa muito legal, muito positiva. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam. Mas daí tem a opção de fazer esportes como se fosse educação física, que daí é um pouco mais tranquila, só para você conhecer o esporte, só para você se movimentar. E aí são 2 horas na semana, obrigatório, mas os times que são mais competitivos, né, os esportes que são mais competitivos, como futebol, vôlei, tantos outros, você faz 2 vezes por semana, sei lá, o meu caso é terça-feira, e aí quinta-feira é reservado para ter jogo de campeonato e tudo mais. Então, aí quinta-feira a gente faz os campeonatos entre as faculdades, e aí pode ser até viajando pela Europa, na França, dependendo de como você vai avançando. Então, isso é bem positivo, assim, é bem competitivo, mas eu acho que na Poli era muito mais forte, a qualidade das pessoas era muito mais competitivo, porque quem estava lá realmente queria estar lá. Aqui no esporte, como é obrigatório, tem umas pessoas que nunca pisaram num campo de futebol, por exemplo. Então, o nível é um pouco diferente, mas é muito legal que eles incentivam muito a parte de fazer esporte em si. E uma coisa que eu queria perguntar também, antes de passar para o próximo tópico, grupo de acolhimento para minoria, vocês sabem dizer como que funciona aí na França? Se existe bolsa, se existe algum jeito que as pessoas podem se sentir acolhidas? Então, falando especificamente de brasileiros primeiro, né? O que você falou da questão do Clube Brasil e do BI, de Bureau Internacional. Não sei se eu posso considerar isso como forma de acolhimento, mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que é bom citar que realmente é uma coisa muito importante, ajuda muito os brasileiros que chegam. A gente tem um manual muito completo com todo o funcionamento da escola. Então, realmente, para os brasileiros que chegam, esses 2 grupos, eles são essenciais. O BI, principalmente no início, depois o Clube Brasil, ele perdura por todo... O Clube Brasil, basicamente, ele é formado por todos os brasileiros que estão aqui na Central de Lyon. Então, basicamente, isso é o Clube Brasil, e a gente se ajuda muito entre a gente. Em termos de ajuda financeira, eu sei que você pode pedir ajuda financeira para o governo, só que eu não conheço nenhum brasileiro que tenha feito isso, eu não conheço ninguém que faça. Eu acho que basicamente você pede, você declara que sua renda está abaixo de um certo valor, e aí eu não sei exatamente o que acontece. Além disso, a gente tinha falado de ajudas financeiras de outras formas. A principal, que mais toca a gente, é a ajuda financeira que concerne a moradia.
Quando eu estava na Ecole, se eu não me engano, a gente tinha um auxílio de 130 euros e aqui hoje eu tenho de 87 euros. Isso é uma coisa que é quase certeza que você vai conseguir vindo para cá, você consegue sempre uma ajuda do governo nessa ordem para você pagar seu aluguel. Além disso, você tem reembolso de cerca de 60%, se eu não me engano. Isso depende do serviço, enfim. Mas você tem reembolso de uma parte dos serviços médicos que você consegue, que você recebe. E eu acho que é isso, em termos de ajuda financeira que eu saiba. Depois até pode complementar alguma coisa se ela conhecer. Em termos de outras minorias, basicamente todas as nacionalidades estrangeiras têm um clube próprio que se ajuda entre si. Tem o grupo que seria equivalente ao Poly Pride, ou enfim, acho que aqui chama Centrale Rainbow. Não, então, também não conheço, só tenho das meninas que eu falei, né, que é o Mouvement. Mas em relação ao grupo de minorias, eu acho que também é isso. Aí a parte lá de financiamento, eu comecei a correr bastante atrás disso assim que eu cheguei, porque a situação do Covid complicou muito no Brasil, teve uma desvalorização absurda do real, né, em relação ao euro. Então, vir para cá é um custo muito grande, é um privilégio muito grande estar aqui. Então, eu comecei a correr atrás de ver alternativas. Então, aqui na faculdade tem também a opção de você fazer, não é como se fosse uma monitoria, mas tem alguns empreguinhos aqui que você ganha um dinheirinho. Então, por exemplo, eu estou trabalhando na biblioteca como se fosse bibliotecária, e aí eu vou ganhar em torno de 8 a 10 euros por hora, eu faço 3 horas por semana. E aí tem outros empregos. Cada prédio, basicamente, tem um emprego. Então, tem o prédio que é de relações com as empresas. Eles fazem também, eles dão alguns empregos. E eles tentam dividir bastante as tarefas para conseguir pegar o máximo de gente possível. E eles priorizam muito os intercambistas, porque eles sabem que é muito difícil estar aqui. E aí tem umas pessoas, tem uns brasileiros que estão trabalhando em um prédio que tem uma sala de estudo. Então, eles basicamente eles apertam um botão para deixar as pessoas entrarem. Então, não é nada assim absurdo o trabalho, é só realmente que a faculdade quer fazer alguma coisa para ajudar financeiramente, mas não sabe como. Então, eles nem automatizam isso, tipo, colocar uma carteirinha lá, não. Eles querem realmente que tenha uma pessoa para apertar o botão para, tá bom, tá aqui seus 10 euros por hora. Então, tem isso que é bem legal. Tem também, você pode pedir isenção de taxas, que tem algumas taxas que a gente tem que pagar, por exemplo, para a atlética, para você fazer o esporte, você tem que pagar 90 euros, acho. E aí você pode pedir isenção, falando que você está com dificuldades financeiras. Os professores, eles super te ajudam em relação a isso. Eu comecei a ir atrás disso, e aí um professor falou assim, não, a gente vai fazer isso pelos brasileiros, eu sei que está super difícil, vamos conseguir isso, não tem nenhum problema. E até agora tá essa parte mais burocracia, mas pelo menos ele tá super me ajudando. E aí também tem, nem sei se é para entrar nesse assunto, mas eu tô falando agora todas as possibilidades de ganhar dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro. Mas também tem, dá para você dar aula particular, dá para você fazer algumas coisas, ser babysitter. Então, também tem esse ponto aí. Acho que eu vou me prolongar muito se eu entrar nesse assunto, mas tem algumas alternativas e a faculdade ajuda pra caramba a gente em relação a isso, e eles priorizam, sim, os intercambistas para oferecer essas vagas. Quando eu cheguei aqui, pelo menos, eu não tinha noção que eu ia ter que pagar tantas taxas quanto eu acabei pagando. Então eu não tinha ideia que eu ia ter que pagar a taxa para atlética para poder jogar futebol competitivo. Tipo, na Poli a gente joga, compete, beleza. Aqui você tem que pagar uma série de coisinhas, assim. Então, você tem que se cadastrar no Grêmio, como se fosse o Grêmio, tá ligado? A gente teria que se cadastrar no Grêmio, então você paga uma taxa pra isso. Paga uma taxa pra se cadastrar na Atlética. Você acaba gastando... Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu acabei gastando uns 400 euros a mais, assim, porque você também tem que se inscrever na escola. Então você acaba gastando, sei lá, uns 300, 400 euros a mais do que eu tava imaginando que eu ia gastar por conta dessas taxas. Se eu não me engano, agora no manual tem tudo isso. Mas, enfim, é bom ficar atento, porque eu sei que na França, de forma geral, é assim, não é muito bem... Tipo, você não sabe muito bem, antes de você chegar na escola, quanto que você vai ter que pagar. E como para os franceses, você gastar 300 euros não é tudo isso, assim, eles nem ligam muito, nem fazem muita atenção a isso. Existe a possibilidade de você arrumar um emprego fora da faculdade, em Lille? Que a gente conversou, tem muita gente que, por exemplo, vai trabalhar de garçom, ou de barista em algum restaurante próximo, assim, se tem alguma dessas possibilidades.
Eu nunca conheci ninguém. Eu acho que seria o que poderia dificultar um pouco é a questão dos horários. Eles não são fixos, então você basicamente descobre a cada semana o que você vai ter na semana, então é um pouco complicado, assim, só se você fizesse realmente um trabalho noturno. E a localização da faculdade, ela não diria que durante a noite tem muitas coisas abertas ao redor, porque ela é um pouquinho afastada de Lyon, assim, deve ficar uns 20, 30 minutos, talvez, de ônibus de Lyon, então não acho que vai ter demanda por uma mão de obra nesse sentido. Então, eu estava conversando com o professor, que ele estava me ajudando em algumas alternativas que eu poderia fazer. E aí, uma das alternativas seria ser professora particular assim, tem bastante oferta de professor para ser particular, para ser de matemática, assim, coisas que a gente fazia também na Poli, né? Para ganhar um pouco de dinheiro, a gente dá aula particular para o pessoal de ensino médio, ou pessoal que está prestando o vestibular. Mas a questão é que eu não me sentia segura ainda com o francês, e também a questão da matemática, que eles são mais fortes, então eu também não estava me sentindo apta para isso. Mas tem essa opção, e eles pagam bem, eles pagam de 25 a 30 euros por hora. Sempre aparece no Facebook algumas pessoas falando, não vou conseguir dar aula pro meu aluninho, alguém quer? Então sempre aparece. Mas também tem a opção de ser professor particular de português. É um pouco difícil ter essa demanda, mas o professor aqui estava me contando que a faculdade ela está numa cidade que chama Écully, né? Não é bem Lyon. Ela está em Écully e Écully tem bastante influência de famílias portuguesas, pelo que ele estava me falando. E aí com isso tem uma demanda grande de pessoas para dar aula para as crianças de português e também para ser babysitter. Então, tem essa possibilidade. A questão mesmo é como conciliar isso na nossa grade horária, que ela é bem extensa. Então, assim, o momento que os pais gostariam de ter um babysitter é quando eles vão estar fora para o trabalho. E aí, nesse momento, a gente está estudando. Então, fica um pouco complexo essa situação. E eu sei também que dá para fazer. Ele também me sugeriu trabalhos em hotel, tipo camareira, essas coisas, recepcionista, durante o fim de semana, tem essa possibilidade. Não vi ninguém que fez, mas ele falou que já acolheu pessoas da faculdade que precisavam, que a mulher dele, alguma coisa assim, trabalha, é administradora lá de um hotel e poderia me colocar lá para dentro. E também eu sei que tem a IKEA, que é uma loja aqui de casas, que ela contrata durante o fim de semana. Então, assim, eu acho que tem possibilidades, só que tem que correr atrás e tem que dar uma pesquisada. A situação do Covid, assim, não deu para fazer nada, mas eu sei que tem possibilidades. O visto que vocês têm para estudar na França, vocês saberiam dizer se esse visto permite trabalhar por fora assim, ou seria uma coisa realmente mais extra? Assim, eu sei que o nosso visto ele impede algumas coisas, porque tem que somar uma quantidade de horas. Ele permite uma quantidade de horas total de trabalho. Só que essa quantidade de horas a gente vai ter que fazer obrigatoriamente o estágio durante o ano, porque todo ano aqui na França a gente faz o estágio. Então, eu estou no segundo ano, eu vou ter que fazer um estágio de pelo menos 3 meses. Então, isso o meu visto aceita. E aí, se você for colocando mais coisas durante seu ano em relação a trabalho, aí ele não vai aceitar, tipo, já vai dar a sua cota total de horas. Isso foi um problema não um problema, né, que não deu nenhum problema no final, mas quando eu consegui o emprego aqui na biblioteca, eles me pediram meu visto e perguntaram se eu teria possibilidade, se era permitido eu trabalhar ou não. Aí eu não sabia responder, eu só entreguei meu visto e falei pro pessoal que cuida, o RH daqui, e aí eles viram se era possível ou não. Então, aí depois disso, dessa análise, eles viram que era possível. Então, acho que sim, daria para fazer, mas poucas horas, por exemplo, eu faço 3 horas por semana, então daria. Mas tem alguns, por exemplo, eu acho que seria mais informal, né? Ser professora, dar aula particular, ou até, não sei, trabalhar em hotel, assim, de pessoas conhecidas. Talvez não precisasse, não seria uma coisa formal, tipo, com carteira assinada e tudo mais. Então, daria. Mas é isso que eu sei das informações. E falando um pouco da vida estudantil, como funciona mais ou menos as residências que vocês falaram que a faculdade disponibiliza para os estudantes? É um pouco do custo, que vocês falaram que tem um auxílio, assim. Em termos de moradia, eu acho que é primeiro importante
É um pouco complexo o sistema de moradia aqui, mas ele é complexo porque ele influencia muito a vida que você vai ter aqui, as pessoas com quem você vai estar, os seus amigos. Então, talvez seja interessante passar em cima disso. Existem dois tipos de prédio em que você pode morar. Existem os prédios em que sua cozinha está dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, e tem os prédios em que a cozinha é compartilhada. Isso pode parecer uma diferença pequena, mas muda a logística. Nos prédios em que a cozinha é compartilhada, quando você chega, você passa por uma entrevista e as pessoas que têm uma brisa parecida são todas colocadas no mesmo andar. Então, se você gosta de festa, não sei o que, você vai ficar só com pessoas que gostam de festa, não sei o que, não sei o que. Se você tá lá porque você gosta muito de música, você toca música, não sei o que, você vai pra área da música. Então, você basicamente forma o que eu acho que seria análogo ao CEAS na Poli, assim. Tipo, não no sentido acadêmico, mas no sentido de que, tipo, o pessoal se identifica como o etage T5, T6 e faz bonezinho do etage X4 e tem as músicas do X4 e as festas do X4. O X é um prédio, o 4 enfim, é o andar. Mas nesses prédios em que a cozinha é compartilhada existe muito forte essa ideia de criar uma famíliazinha, então tem isso. Para o pessoal que a cozinha é dentro do quarto, eles têm duas opções. Era o meu caso, eu acabei me afiliando a um etage, a um andar, então eu, apesar de morar no prédio em que a cozinha era compartilhada, quando tinha festa, eu ia pro andar T5 e tinha as minhas festas lá. E fiquei amigo do pessoal lá, tipo, bonezinho de água, beleza. Existia também a possibilidade de você fazer festa com o pessoal dos prédios em que a cozinha é compartilhada. Só que lá não tem essa ideia de, sou do andar tal, prédio tal. Você é só... Os prédios eles chamam Adomar, então, sou do Adomar, sou da família Adomar, bonezinho Adomar, vida Adomar. Em termos de custo, existe uma diferença, se eu não me engano, de 160 euros, talvez, entre os dois. Então, se eu não me engano, custava 470 euros o meu apartamento. Com a ajuda do governo, reduzia para uns 330, com a cozinha dentro do quarto. A Esté, ela pode falar mais do Compar, mas acho que gira em torno de 280 euros. O meu quarto ele é muito privilegiado porque vai dar para ver todo o campus e dá para ver os prédios. Daí eu consigo explicar um pouco melhor como é que são os prédios. Ali é o campo, por exemplo, e ali as coisas, aqui é o prédio onde a gente tem as aulas, aqui tem o campo e tudo mais. E aí aqui são os prédios. Esse daqui é o X, por exemplo, que o Rodrigo estava falando. Lá para lá mais longe, que está contra o sol, não dá para ver, mas é o Adomar, que é onde tem as cozinhas individuais, onde o Rodrigo morava. Então, aqui em cada prédio, isso daqui é um prédio, tem 4 desses iguais. Eu estou no prédio T, por exemplo, isso aqui, e tem o X. Cada prédio tem 16 quartos, e vou dar um tour bem rápido pelo meu quarto. Mas ele já tem uns móveis prontos, já vem tudo com coisa, que é o armário. Aí aqui tem uma mesa aqui solta, você pode colocar onde você quiser à disposição. Aí a cama. Aí tem tudo aqui. E aqui tem o banheiro também. Ele é super pequenininho, o banheiro. Esses são os prédios com 13 metros quadrados. E aí a gente também tem o vídeo lá que dá para ver, o vídeo do Clube Brasil, que dá para ver muito melhor a diferença entre um e o outro. Mas para mim esse aqui é super, super, super completo. Voltando um pouco agora, para falar, vocês falaram que tem muito festa, né, nos apartamentos aí. Tem outras festas maiores, assim como existia, como a gente tem noção aqui no Brasil, e se tem alguma coisa que lembra um Inter, assim, aí na França. Então, o que acontecia? Aqui sim, eles têm bastante festa, muito mais festa do que a gente, muito mais festa do que a gente. Tipo, eles fazem festa 3 vezes por semana, basicamente, só que são festas que não são muito a ver com o que a gente tem no Brasil. São festas sempre menores, com menos gente, e eu nunca cheguei a ver uma festa como a D4, por exemplo, com 4 mil pessoas na França. No máximo, a gente viu festa aqui, naquele espaço que eu falei que existe, com umas 400, 500 pessoas, talvez. E o estilo de festa é bem diferente, em termos de pessoal se beijando, por exemplo, não é nem um pouco tão frequente quanto no Brasil. Não sei se posso falar isso, sou censurado, mas não é muito a brisa deles, o pessoal vem para dançar mesmo. O francês, em geral, gosta de beber mais do que a gente,
Então eles gostam de beber muito, então é muito comum ver os franceses passando mal em rolê, assim, mais do que no Brasil. E as festas que a gente tinha, então, a gente tinha um HH na terça-feira, que acabava às 11 da noite, e depois, quase toda quinta-feira, né, a gente tinha uma festa maior, que era uma festa que ia até umas 4 da manhã, e aí sábado eu geralmente tinha alguma coisa, acontecia alguma coisa durante a semana também. As músicas aqui são bem diferentes, foi uma coisa... É que assim, eu gosto de falar das festas porque foi uma coisa que me chocou, assim, eu tinha um pouco a ideia meio idealizada de que festa na Europa ia ser incrível, meio aquele negócio do Projeto X, e nem um pouco, assim, tipo, as festas são legais, no começo eu não gostava, depois eu acabei me habituando e acho que eu gosto bastante hoje, mas é bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, como eu falei. E as músicas que tocam aqui são, em geral, rap francês, então quando você chega, você não conhece muito, você fica meio, o que tá acontecendo? O pessoal toca umas músicas dos anos 80 também, raramente toca um Bumbum Tantão, Michel Teló, assim, é, mas é isso, essa é a minha experiência, assim. Então, não tive muitas festas. No começo, a gente estava até ignorando a situação Covid, o que era bem irresponsável. E teve algumas festas de recepção, assim, que foi... Eles fizeram uma tendazinha pra gente. E aí, principalmente para os intercambistas, a gente tem uma semana de integração antes dos franceses, que é a semana que o PI faz. E a gente teve algumas festinhas, tipo, happy hourzinhos lá. Realmente é chocante, é bem diferente o que a gente tem na Poli com o que a gente tem aqui. O comportamento dos franceses é diferente, mas vale lembrar que eles acabaram de sair do cursinho deles totalmente bitolados, eles não bebiam, eles não faziam muitas festas e vieram para cá na faculdade bebendo muito. Então, eles acabam tendo uma resistência bem baixa a álcool. Então, eles nem bebem tanto, mas eles passam mal muito cedo. Então, tem essa diferença. E aí, agora, com a situação do Covid, todo mundo confinado aqui, por exemplo, nos prédios, e a maioria dos franceses e, óbvio, os intercambistas ficaram aqui no prédio. Então, a gente está tendo muita festa nos andares. Então, isso acontece, porque a gente está confinado junto. Mas isso, o Rodrigo também já tinha falado, acontece normalmente essas festas de andares, né, dos etages, cada um. Toda quinta-feira a gente cozinha junto. Então tem um grupo aqui, a gente se organiza, né, que faz uma coisa rotativa. Então tem 3 pessoas que são responsáveis por fazer a comida para todo mundo, para as 16 pessoas. No meu caso são 32 pessoas, porque meu andar é duplo, tem o mesmo tema, então as pessoas ficam juntas. E aí a gente cozinha para todo mundo. Aí já vira meio que uma festa, né? A gente cozinha e aí depois começa a fazer alguns jogos de bebida alcoólica e aí virou uma festa, chama pessoas de outros prédios para vir e aí vira uma festa. Então, no meu caso, isso está sendo a minha realidade de o que é festa aqui na França. São as festinhas nos andares. Falando um pouco então, mas voltando um pouco à questão financeira e falando também sobre trabalho, estágio. Vocês podem fazer estágio aí? Como que funciona o processo? É parecido com a Poli, né? Que a Poli precisa assinar. Como que funciona aí com a instituição de vocês? E se tem vantagem de fazer estágio e como que é mais ou menos o contato com as empresas, o contato com o chefe, né? Então, como a Esther tinha falado, a gente é obrigado a fazer um estágio por ano. O primeiro estágio que a gente faz no 1A é um estágio chamado estágio operário, e é um estágio que realmente, isso varia de centrale para centrale, mas falando da nossa centrale, é um estágio em que você não pode pensar. Vamos supor que alguém te propôs para fazer o melhor estágio da sua vida, você quer muito trabalhar na Google, assim, fazer um negócio super legal, você não pode, a escola não vai te liberar. Tem que ser realmente uma coisa bem manual e que você não pode ter nenhuma participação no processo de decisão. Eu trabalhei no que seria o Correio da França, fazendo triagem. Eu operava uma máquina que triava correio. Então era literalmente o dia inteiro, 7 horas, olhando de pé para uma máquina, pegando carta de um lado, passando para o outro, assim, bem cansativo. Por outro lado, ele era remunerado. Os brasileiros, em geral, a gente prioriza fazer um estágio que seja remunerado, geralmente a gente consegue. Era em torno de 600 euros por mês, com um desconto de 50 euros de taxa.
isso ajuda um pouco a pagar, você pode fazer até 2 meses de estágio. Então esse estágio você vai fazer, se você vier em 1A, né? Se você vier em 2A, você acaba fazendo um estágio que nem eu nem a Steph fizemos ainda, estamos na busca aí, inclusive, enfim. É um pouco difícil de achar estágio, mas lá esse segundo estágio já é um estágio em engenharia ou, enfim, no mercado financeiro ou em alguma coisa que te interesse para a vida. É um estágio que é um pouco mais difícil de você conseguir, porque ele tem uma duração de 4 a 6 meses e ele começa em maio, não é necessariamente um momento em que as empresas estão procurando estagiário, mas aparentemente todo mundo consegue e se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai conseguir também. E aí é um estágio que a gente vai ganhar o salário mínimo da França, que se eu não me engano é 1.400, 1.500 euros, então já por mês, né, e aí já é bem mais relevante. Então, uma coisa bem legal aqui não sei se é da França ou da École mesmo, é que ela tem essa intersecção muito grande com o mercado de trabalho. Então, logo no primeiro ano, você tem que fazer o estágio, é obrigatório você fazer o estágio, e aí faz esse estágio que é, tipo, para você fazer as coisas que não precisa pensar muito, que é meio operário, e depois tem uma reflexão em cima disso, tipo, que você pode tirar e tirar boas lições em relação a esse tipo de trabalho. E aí, aos poucos, conforme o ano vai passando, você vai ter que fazer alguns estágios que vai chegando a ser o que você vai querer ser pós-formar. Então, no segundo ano, você também é obrigado a fazer o estágio como o Rodrigo falou, de 4 a 6 meses, né? Que agora a gente está na busca. Teve uma feira de profissões, como se fosse um WI, uma versão extremamente reduzida, porque eu participei também de um WI com a Poli Júnior, e realmente, assim, é bem reduzido a dimensão, né? Porque o WI é gigantesco, mas aqui tiveram empresas muito fortes, principalmente empresas francesas, que desse ano foi totalmente em formato online, e a gente conseguiu já fazer entrevista, conseguiu participar de palestras, dicas de recrutamento e tudo mais, para a gente se preparar para as nossas entrevistas mesmo. Então, a gente está caçando ainda, está na busca aí de algum emprego para 4 meses, é um pouco complicado, como o Rodrigo falou, e aí eu ainda tenho que fazer um outro estágio, né, no meu terceiro ano, que daí é o estágio de fim de estudo, que são 6 meses ou mais, você pode fazer. E aí também você é obrigado a fazer um estágio. E aí tem que também validar com seu tutor, se ele vale ou não. Então também tem essa parte mais burocrática que também tinha na Poli, de ficar caçando a pessoa lá, o professor, para assinar o seu estágio e ver se ele se encaixa nos requisitos ou não. Então também tem essa parte. Entendi. Eu queria saber também, para brasileiros em específico, é mais difícil conseguir esses estágios? Ou é meio que tudo igual, vocês competindo com outros franceses e meio que não faz diferença? Os franceses, eles em geral não moram em Lyon, assim, geralmente o pessoal vem de outras regiões da França e eles preferem fazer estágios não remunerados, mas em que eles vão poder ficar na casa com a família deles. Então não tem nem muita competição assim para procurar estágio em Lyon. Tem um pessoal que vai fazer outros estágios em outras cidades também, porque a remuneração é maior, mas geralmente o custo de vida é muito mais alto também, porque você vai ter que continuar pagando sua moradia aqui em Lyon e depois vai ter que pagar uma outra moradia, então é difícil o salário ser alto o suficiente para compensar a existência de duas moradias. Agora, a competição com relação aos estágios desse segundo ano agora que a gente está fazendo, está prestando, eu não saberia dizer precisamente, mas eu sinto que, de certa forma, você tem uma limitação de cargos em que você basicamente está muito atrás de um francês. Se você estiver postulando para um cargo que lida diretamente com clientes franceses, apesar da gente conseguir um nível de francês que é muito bom, você nunca vai ser igual, ou enfim, é muito difícil você ser igual a um nativo, né? Então existem cargos em que realmente a parte de comunicação vai impedir você de acessar, mas eu acho que a maioria dos cargos, assim, a parte de emprego de teoria de engenharia, ou enfim, de uso mais técnico, não vejo por que dar preferência para um francês. Até porque, na visão deles, nós fazemos a mesma faculdade que franceses, então é uma faculdade boa, então nós somos bons, só que além disso a gente já era os melhores do Brasil, assim, entre aspas, entendeu? Então a gente pode jogar isso a nosso favor e falar, nossa, a gente já vem de uma faculdade que é boa, a gente também tá junto com os franceses que são muito bons, então a gente pode querer jogar que a gente é melhor do que os franceses, assim, é uma estratégia que eu tava até falando com um amigo meu, que a gente pode usar isso a nosso favor.
Então, eu cheguei a ouvir que muitas empresas, dependendo da área, priorizam estrangeiros fazendo duplo diploma nesse sentido, assim. Eu concordo também super 100% com o Rodrigo. Eu ainda não tive muitas experiências. Eu fiz 2 entrevistas e, assim, eu não senti que eles procuram intercambistas, eles não procuram estrangeiros, mas também não é uma coisa que eles estão deixando de lado. Essa limitação da língua, para mim, ainda é um fator relevante. O Rodrigo está aqui já há um ano a mais que eu. Então, assim, as entrevistas são super rápidas. Eu não tive nenhum problema, assim, tipo, eu consegui falar tudo, me expressar tudo, mas mesmo assim eu sinto que meu vocabulário em relação a uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais de empresa, é ainda mais limitado, é mais limitado do que um francês que vive ouvindo isso e tudo mais. Então a gente tem que gastar uma energia um pouco a mais que os franceses para conseguir fazer, entregar uma coisa com qualidade iguais. Então, agora fugindo um pouco do campus, assim, e falando um pouco mais da cidade de Lyon, vocês frequentam as opções de entretenimento da cidade, tipo balada, bar, museu, parques, assim, e um pouco do custo de vida, assim, sabe? Tipo, de frequentar esses lugares, assim como mais ou menos viajar ao entorno. Sim, primeiro choque é que a gente não está em Lyon. Isso já vamos falar agora para as próximas pessoas que vão assistir isso. Que eu sempre achei que eu ia estar em uma faculdade muito perto, ou assim, em Lyon, mas na verdade a gente está em Écully. O que não é um grande problema, é que a gente pega um ônibus, um único ônibus que para aqui na frente da faculdade, e ele vai direto para Lyon, e depois de algumas paradas você chega lá, então 30 minutos você chega lá. E era muito bom, assim, eu tô com muita vontade de ir para Lyon, porque eu gostava muito da cidade, a cidade é muito gostosa, tem muita coisa para fazer, tem um parque lá que é maravilhoso, e também pega esse ônibus, esse mesmo ônibus, e vai direto. Tem vários lugares que não paga nada. Tem também museu, que também, acho que de domingo não paga nada. E é muito gostoso o museu. A vida, então, fora, principalmente em Lyon, é muito gostoso. Vale muito a pena, tem muita coisa para conhecer. Tem bastante restaurante, porque a cidade de Lyon em si, ela é uma referência gastronômica. Então, tem bastante opção, mas não é das mais baratas mesmo. Então, assim, se você vai querer comer fora, já tem que pensar que você vai gastar de 10 euros para cima, assim, 12 euros em um menu. Não, nem menu. Menu eu digo, quando é prato fechado, entrada e prato principal, deve ser uns 20 euros, né? O Rodrigo pode falar mais. Mas é em torno disso. E aqui em Écully também tem algumas coisas, é bem limitado, porque é uma cidade pequenininha, mas tem um parque que também é super gostoso, que a gente conheceu na semana de integração dos intercambistas, que eles levaram a gente lá. É super bonitinho, não tem muita coisa para fazer, mas, tipo, para você fazer um piquenique, se encontrar com os amigos, é uma opção bem válida. Tem uma trilhazinha aqui ao redor que a gente consegue fazer uma trilha de 6 quilômetros, que passa em uma florestazinha, um bosque, né? E é super gostoso também para quem gosta para quem gosta de correr e tudo mais. O centro de Écully também fica, eu acho que a 6 minutos andando, ou 6 minutos andando daqui da faculdade. Então, quando você quer ir para o correio, você quer abrir conta nos bancos, você vai lá super rápido e bem gostoso. Não tem muita coisa para fazer, é basicamente isso. Tem alguns restaurantezinhos para ir também. Em relação às viagens aqui perto, Lyon é uma localização muito boa para viajar, tem umas cidades perto e também tem a questão de transporte que é super eficiente. Então, eu, mesmo nessa situação de Covid, eu já fui para Genebra, na Suíça. A gente pegou um ônibus de 2 horas, 1 hora e meia, e a gente chegou lá e não é muito caro. O ônibus eu acho que foi uns 13 euros ida, aí 13 euros volta também. E lá a gente só fez um bate-volta mesmo, então a gente não teve que pagar estadia e fez alguns passeios lá baratinhos que dava para fazer. Dá para a gente pegar. Teve um feriado que a gente foi para o sul da França, então é só pegar um trem que a gente chega em qualquer lugar aqui na Europa. Tá perto também da Itália, dá para ir para a Itália tranquilamente.
Mas, bom, acho que o Rodrigo pode falar um pouco mais em relação a essas coisas, assim, porque realmente a minha experiência é um pouco limitada, o Covid e tudo mais. Mas dá para viajar bastante, dá para passear bastante, e Lyon é, tipo, incrível mesmo. Primeiro falando de Écully, a minha experiência em Écully, ela se resume a ficar dentro do campus ou ir pro Carrefour. O Carrefour, ele é pertinho, ó, deve dar uns 10, 15 minutos a pé, e é realmente um Carrefour gigantesco, é o maior Carrefour que eu já vi na minha vida. Então, tipo, era onde a gente fazia as nossas compras, era um Carrefour que era razoavelmente barato em termos de França, e tinha muita variedade, tinha muita coisa. Então, era o rolezinho que a gente ia, era, quem vai no Carrefour, vamos juntos, a gente ia junto pro Carrefour e tal, comprava as coisas e voltava. Tinha um McDonald's também que ficava junto, mas minha vida era basicamente em Écully, era basicamente ter minhas festas lá, quando tinha que fazer um piquenique, eu pessoalmente a gente fazia no gramado de campo de futebol e tal. E aí no segundo ano eu vim para Lyon. Eu sou uma pessoa que sou muito fã de São Paulo, muito mesmo, porque eu acho que São Paulo te oferece oportunidades incríveis de fazer o que você quiser a qualquer hora. Não é uma coisa que eu encontro aqui, eu acho, questão principalmente de horário. Ela não é contemplada nas cidades de forma geral na França, isso é uma coisa bem peculiar de São Paulo. Mas eu consigo achar ainda, assim, Lyon uma cidade incrível em termos de, principalmente, mobilidade urbana. É surpreendente o quanto funciona muito bem em todo o transporte público, a integração, a precisão dos horários do transporte. Você consegue saber, com precisão de minutos, onde você vai chegar, que horas você vai chegar, em qualquer ponto que tiver aqui perto. Além disso, eu acho que em termos de entretenimento, como a Esté falou, tem muita coisa para fazer, tem muito parque, tem muita coisa gratuita. É uma cidade que, além disso, é muito bonita, tem 2 rios que cortam a cidade, então você tem um cenário super bonito para você correr. E em termos de festa, assim, eu ia bastante, e bastante entre aspas, assim, quando a gente ia pra balada, assim, eles chamam de boate, e a maioria das boates na Europa, segundo a minha experiência de viagem, ela é paga para homem entrar, então era em torno de 8, 9 euros, assim, só para entrar seco. E a gente ia nas baladas, obviamente, que a gente não pagava nada para entrar. Então, não são muitas, assim, deve ter uma dezena, assim, em Lyon, e a gente ia especificamente uma. E, enfim, era parecido com as festas como eu falei, assim, é uma pegada bem diferente das festas que a gente está acostumado no Brasil, mas ainda assim era bem legal, a gente conseguia aproveitar bastante. Em termos de viagem, eu consegui viajar bastante. Eu sempre fiz as viagens mais low cost que eu conseguia, então realmente a gente se movimentava basicamente por um tipo de transporte que chama Interflix. Ele faz parte dos ônibus Flixbus. Então, quando você compra o Interflix, quer dizer, basicamente explicando, o Flixbus é uma rede rodoviária alemã que conecta a Europa. E os destinos, eles custam preços aleatórios. Se eu for para a Alemanha é um preço, se eu for para a Bélgica é outro preço, etc. Mas existe uma coisa que chama Interflix, que você compra 5 passagens por 100 euros. Isso significa que você vai comprar 5 passagens de ônibus para qualquer ônibus da rede Flixbus. Então, basicamente o que a gente fazia era viajar a Europa de ônibus, assim. Então você sabia que não importando qual destino você fosse fazer, você ia gastar 20 ônibus na passagem. E com muita frequência a gente comprava ônibus noturno, tipo, que ia das 11 da noite até 7 da manhã, para você não ter que pagar hostel. Então, tipo, realmente eu fazia tudo que eu conseguia para fazer a viagem mais low cost possível. E ainda assim acaba saindo meio caro, né? Tipo, eu acho que eu não consegui gastar menos que 300, 400 euros em viagens de uma semana, assim, considerando, mas tudo bem que considerando tudo, né? Considerando transporte, ida e volta. Mas eu acho que gira em torno disso, assim, 400, 500 euros por semana. Se você for viajar tanto quanto a gente viajava, eu acabei, sei lá, de fazer uns 5, 6 países por viagem. E é isso, assim, eu acho que é uma experiência bem legal você viajar. Então, acho que isso é uma coisa que Lyon tá bem colocado. A única falha de Lyon, eu diria, que é não estar bem posicionado em termos de aeroporto, quando a gente fala de low cost, assim, não tem muita oferta até esqueci, de Ryanair, de EasyJet. Então, se for para pegar a viagem mais longa de avião para tentar pegar low cost, você pode ir para Marseille, assim. Marseille, com 3 euros você chega em Marseille e aí você pega teu avião. Mas eu nunca cheguei a fazer isso, um pouco por preguiça, assim. Só para tentar resumir esse ponto do custo de vida, qual o custo médio mensal que vocês têm? Ou então, o custo mínimo que uma pessoa precisaria para sobreviver aí na cidade de vocês? Eu diria que o custo mínimo, assim, hoje eu gasto 550 euros por mês, considerando toda a minha vida. Basicamente, o Covid, eu acho que ele reduz um pouco o custo de vida, talvez. Então, talvez seja um pouco viesado, porque você não sai tanto, você não tem tanta coisa acontecendo. Mas, assim, eu diria que moradia mais comida,
e eventualmente você dá algum rolê também, eu acho que você gastaria em torno disso, 550, 600 euros. É isso, você pode gastar bem mais, assim, eu acho que ano passado eu gastava bem mais, mas era porque também é o momento que você chega, você quer experimentar um monte de coisa, então você acaba gastando menos. Mas é isso que eu gasto. Assim, os 2 primeiros meses, quando você chega literalmente aqui, são alguns gastos mais altos. Então, eu gastei bastante, eu gastei quase sei lá, somando 2.000 euros, porque tem algumas taxas para você pagar, tem a coisa de instalação, sem comprar coisas para casa, para se sentir confortável. Então, daria até para diminuir isso, mas tem um gasto extra. E aos poucos ele vai se normalizando. Então, agora com o Covid realmente deu uma baixada, porque a gente sai mais, mas eu estava saindo um pouco mais, bebendo, indo em restaurante, tudo mais, fazendo viagens. Então, eu acabava ficando mais alto. Então, estava girando em torno de 700. Mas, assim, esse é um valor que, conversando com outras pessoas, é razoável. Eu acho que vai começar a girar em torno de 650. 650, eu acho que 600, 650 por aí. É um valor que você consegue fazer tudo, assim, pagar a sua moradia, que é 350, comer fora de casa, que é um valor razoável também. E tem a questão de telefone, eu pago 14 euros por mês para ter um absurdo de internet, que é 100 gigas, porque aqui não tem um meio termo, ou você compra 100 gigas, ou você compra 500 megabytes, então você acaba gastando em relação a isso, esses custos fixos. Mas, assim, o que eu achei o do Rodrigo um pouco abaixo do que eu já falei com algumas pessoas, mas daria para chegar nesse valor também. Eu acho que vai ser uns 600, 650. Falando um pouco mais da experiência de vocês na França, o que vocês poderiam dizer que foi inesperado que aconteceu, né? Alguma coisa que foi um choque que vocês não estavam esperando? E o que vocês podem dizer que vocês aprenderam com a sua experiência até agora na França? O que você mais gostou, o que você menos gostou? E também o que vocês podem dizer que vocês aprenderam com os nativos? Sim, o primeiro choque que eu tive foram com as festas. Então isso foi bem contrastante com o que eu esperava, como eu falei. Mas, enfim, depois eu acabei me habituando. Em termos de quebra de expectativa positiva, eu esperava um acolhimento bem pior dos franceses, não sei porquê, mas eu sempre ouvi falar que os franceses são um povo bastante fechado e que não gostam de gente que não fala direito sua língua, mas não foi nem um pouco o que eu percebi aqui. Desde o começo eu senti assim que eles eram super interessados em ouvir a gente falar, mesmo falando super mal francês quando a gente chega. Tipo, eles têm a iniciativa de ajudar e eles acham super legal estar com estrangeiros, então o acolhimento me surpreendeu positivamente. Eu acho que aqui eles têm uma preocupação que influencia bastante o dia a dia deles, que é uma preocupação ambiental completamente diferente do que a gente tem no Brasil. Tipo, eles são muito atentos ao que eles comem, à origem do que eles comem, enfim, e tudo que eles fazem, assim, se o que eles estão fazendo é coerente com um modo de vida ambientalmente positivo. Então, acho que isso é um bom aprendizado que a gente pode levar para o Brasil. Em termos de processo de aprendizado para o idioma, a gente tem aula de francês. E, no meu caso, eu tive aula de francês fazer um segundo idioma. A Esther, eu não sei direito, eu acho que ela está fazendo francês. Então, isso ajuda. Além disso, você, apesar de ter uma comunidade brasileira dentro da Ecole, você fica o tempo inteiro com franceses, né? A sua aula, basicamente, ela vai ter talvez um brasileiro com você. Acho que é isso que acontece, geralmente. E então, sei lá, isso representa 5% da sua turma. O resto, quando você estiver fazendo grupo, vai ter só francês, então você é obrigado a fazer francês, fazer relatório em francês. Então, mais cedo ou mais tarde, você fica bom, assim. Além do convívio externo fora do ambiente de aula. Eu acho que é isso. Eu pessoalmente acho que eles são um povo bastante caloroso, assim, muito mais caloroso do que eu esperava, principalmente em termos de acolhimento, como eu falei. E são pessoas que elas são interessadas em o que você tem para dizer sei lá, eu também acho um ponto positivo que eu acho que eu aprendi com eles é de tentar refletir um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, assim, sobre as hipóteses que a gente está tomando, sobre quando a gente tem uma opinião, assim, o jeito que eles fundamentam a opinião deles, eu acho interessante observar que o raciocínio é bem fundamentado. Também não tenho muita coisa a acrescentar, eu acho que a análise do Rodrigo foi muito boa, assim, realmente. Eu acho que a maior
quebra de expectativa foi, por um ponto positivo, foi a questão dos estereótipos que a gente tem dos franceses. A gente acha que eles, pelo menos eu achava que eles seriam pessoas mais distantes, que elas não me acolheriam tão bem, que seriam um pouco mais rudes, com nariz empinado, por exemplo, que eu não falo muito bem francês e tudo mais. E, na verdade, foi totalmente ao contrário. Eu acho que a faculdade ajudou bastante por a gente estar morando dentro dela. A gente acaba tendo uma integração, a gente é forçado a integrar mesmo, porque assim, tem 16 pessoas morando comigo, então a gente meio que é forçado a ter uma convivência boa. E isso ajudou bastante, fez eu quebrar esse estereótipo. Eles me acolheram super bem. São pessoas que realmente elas são um pouco mais calorosas, elas estão interessadas, elas perguntam, elas querem saber mais sobre você, como foi seu percurso acadêmico, que é totalmente diferente do deles, se você fez outras experiências, então eles querem realmente trocar essas figurinhas, o que eu acho bem legal. E em relação também ao comportamento deles com a alimentação, é diferente do Brasil. Eu acho muito legal quando a gente vai. Esse rolê do Carrefour é um rolê cultural, gente, tem que ir. E daí você percebe que lá, tipo, nas embalagens, por exemplo, está escrito a origem dos alimentos. Esse foi feito na França. Aí a gente ficava, mas por que eles precisam ficar falando o tempo inteiro que o alimento foi feito na França, né? Então eles têm essa preocupação. Ou, tipo, essa carne não foi alimentada com não sei o quê, essa galinha não foi alimentada com ração animal, não sei. Eles começam a dar algumas informações na parte da alimentação que pelo menos no Brasil não tem. E aí, por exemplo, essa parte de por que colocar a origem das coisas na embalagem. Porque quando você tem o selo lá foi feito aqui na França, quer dizer que passou por toda uma padronização que é aceita aqui pela França. Então, eles às vezes visam mais pegar esse tipo de alimento que passou, que eles têm confiança aqui no processo francês. Então, eles têm também essa parte, tipo, não nacionalista, assim, uma coisa ruim, mas eles gostam muito dos processos deles, eles gostam da cultura deles, eles gostam de muita coisa do francês mesmo. E eles são super fortes nisso. E faz a gente também refletir. Tipo, quem que é a gente, o que a gente quer contar para eles, qual que é o nosso percurso, por que a gente escolheu essas coisas. Então, toda vez que a gente faz essa interação, eles fazem a gente se questionar, a gente também tem que pensar, tipo, qual que é a minha resposta? Quem sou eu? Quem é o Brasil? Qual que é a imagem que eu quero passar do Brasil? Eles vêm muito com o estereótipo do que é o Brasil, o que é a mulher brasileira, e a gente tem que o tempo inteiro ficar lá reforçando quem que é a gente. Então, isso é um aprendizado muito, assim, bom de autoconhecimento mesmo, quando você faz essa interação com outras nacionalidades. E é uma coisa que eu tô aprendendo bastante aqui, tipo, quem sou eu, mais ou menos isso. Só queria adicionar um negócio, talvez principalmente pro pessoal que vai para a França, assim. Quando eu cheguei aqui, que eu tive a minha primeira aula, primeira aula que vale a nota, assim, vamos dizer, cara, eu entrei em pânico, porque a primeira impressão que você tem é que você pega um exercício para fazer que você não tem ideia do que tá acontecendo, e você olha pro lado, tá um francês fazendo como se ele estivesse jogando videogame do lado e fazendo ao mesmo tempo. Tipo, pra eles é completamente trivial o que tá acontecendo, e pra gente você toma um susto. Então, a impressão que a gente tinha, pelo menos eu no começo, é que eles eram deuses, assim, era literalmente, eu sou nada perto de qualquer francês que estiver do meu lado. E com o tempo você percebe que, na verdade, essa preparação que eles tiveram antes é muito adaptada para os tipos de problema que tem, então é normal você pensar assim. Só que, por outro lado, eu sinto, pelo menos, que eles têm muita dificuldade em trabalho em grupo, muita dificuldade em se exprimir, muita dificuldade em organizar um projeto. Enfim, tudo que concerne fora da teoria, assim, eles têm muita dificuldade, e eu acho que, inclusive, é por isso que a escola fica socando a gente com o projeto, para eles aprenderem um pouco a fazer um PowerPoint e entender que você não vai colocar sei lá, 3 parágrafos no seu slide, etc. Agora, perguntando mais especificamente para a Esther, qual foi a sua experiência como mulher indo para a França, assim, sozinha? Tipo, vamos em questão do tratamento que você recebe dos franceses, como a questão da segurança, de andar sozinho, viajar, andar na cidade, essas coisas. Em relação à segurança da cidade, eu me sinto totalmente segura. Eu faço todas as minhas coisas sozinha, eu ando pela cidade tranquilamente sozinha, às vezes com o celular na mão. E eu não tenho nenhum perigo, não ouvi nenhum relato também de alguém que sofreu alguma coisa no trajeto, assim, andando na cidade sozinha como mulher. Mas eu achava que ia ser um pouco melhor, porque eu já fui
assim, assediada, né? Tipo, assobiaram na rua, o caminhão passou, buzinou para mim. E para mim foi um absurdo, eu fiquei chocada, falei, que primeiro mundo é esse? Mas eu acho, assim, é uma coisa bem sutil, mas que já tinha no Brasil, eu não esperava que tivesse aqui, e aí você vê que é uma coisa muito mais enraizada, assim, na cultura geral do que você achava que era. Então, tem sim ainda alguns olhares, tem algumas coisas mais sutis, assim, que eu percebo, mas eu ainda me sinto mais segura de andar aqui, nas ruas daqui, do que eu andava em São Paulo, por exemplo, ou de pegar transporte público aqui, do que eu pegava em São Paulo, no Brasil, no geral. A faculdade aqui em si, eu particularmente não sinto nenhum problema. Ainda é uma escola de engenharia, então eu ainda sou minoria, como mulher, como intercambista, como estrangeira, né? Então, estou em dois grupos de minoria aqui. Mas, e aí, por ser, então, eu sou mulher, eu acho que acho que 20 ou 30% aqui são mulheres, é bem pouco mesmo. E aí acaba tendo mais olhares, mais investidas, você acaba sendo o centro da atenção, sendo que você nem quer ser o centro da atenção, e tá lá todos um grupinho que você vê que só tá você de menina dançando ali entre todo mundo. Não cheguei a ter nenhum problema em relação a isso, mas fica aquela coisa mais sutil, sabe? Você é a única menina aqui e tudo mais. Mas eu particularmente, não me senti em nenhum momento incomodada, nunca aconteceu nada, nunca tive que falar com ninguém em relação a isso. Mas eu já ouvi histórias, até uma menina minha, uma amiga minha que chegou comigo, por exemplo, um menino na primeira semana ficou em cima dela, e ficou mandando mensagem, pedindo satisfação, o tempo inteiro em cima. Porque a gente é uma das únicas meninas, então a pessoa acha que vai casar, tem que ficar ali em cima. Então, também tem esse ponto, tem uma cultura um pouco diferente em relação também a ficar com as pessoas, beijar pessoas, é um pouco diferente. Mas em relação à segurança, eu me sinto totalmente segura. E agora entrando agora na última parte, mais sobre conselhos assim para as pessoas que iriam daqui a um ano, ou daqui a alguns próximos anos. Você recomendaria a universidade que você foi? Se as coisas mais importantes que você acha que a pessoa tem que saber antes de ir para a França, algumas dicas e alguma coisa que você queira contar. Assim, primeiro de tudo, as pessoas precisam saber que o intercâmbio não vai ser mil maravilhas. Vai ter momentos que você não vai estar bem, vai ter momentos que você não vai estar gostando da situação, mas isso independe, eu acho, do lugar de onde você vai estar. Isso você vai ter esse sentimento, e tem que ter essa consciência, que você vai ter esse sentimento em algum momento do intercâmbio. Mas aqui eu me sinto completamente em casa. Foi uma sensação de, tipo, eu precisava estar aqui. E a faculdade, essa questão de ter essas famílias, os prédios, todo esse acolhimento, facilita muito você se sentir confortável, se sentir parte de alguma coisa. Então, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito essa escolha. Eu acho que essa faculdade é também muito forte no mercado de trabalho. A França valoriza muito essas escolas fortes, elas têm uma triagem forte em relação de qual faculdade você veio. Então, estar em uma faculdade forte na França faz muita diferença. Estou com pessoas também totalmente competentes do meu lado, então vejo pessoas, tanto os intercambistas, os brasileiros, todo mundo que está aqui é realmente muito qualificado, pessoas são muito boas. Então, é uma rede de contato muito legal de se ter, e principalmente com os franceses, né? Então, tem pessoas que são, sim, todas as faculdades, tem pessoas que são várzeas, totalmente várzeas, mas tem uma grande maioria que é super dedicada e que é bem legal ter elas como uma rede de contato para eu saber onde vai estar, quem sabe a gente pegar o contato e trabalhar junto e tudo mais. Essa questão de networking aqui é bem forte, tanto é que para você conseguir estágio, às vezes você fala com um ex-aluno da Central para você fazer o estágio junto com ele. Então, tem um livro que você pega e faz. Então, a minha recomendação é, tipo, 100%, venham para cá. É uma loucura. Aqui é totalmente intenso. Você vai amar muito e vai, às vezes, odiar muito.
mas você vai estar totalmente entregue, apaixonado por essa experiência, e você vai fazer conexões incríveis que eu espero levar para minha vida inteira. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu concordo, assim, com o que a Esther falou, mas, tipo, eu queria trazer um pouco... Eu acho que todo mundo vai defender sua própria faculdade, falar coisas muito boas, eu concordo completamente com tudo que a Esther falou. Eu só acho que, tipo, se isso for agregar, assim, eu gostaria de levantar 3 pontos negativos aqui que eu acho. O primeiro é que a centrale de Lyon, ela é sabidamente uma das centrales mais difíceis entre as centrales. Então, tipo, isso é uma coisa a levar em conta, assim, não tenho certeza do que eu tô falando, mas pelo que a gente ouve outras pessoas dizendo, a ordem de dificuldade é Centrale Supélec, depois Centrale Lyon, depois talvez Centrale Nantes, depois Marseille Lille, não sei exatamente. Mas, tipo, é uma faculdade que ela é difícil em si, inclusive para os franceses. Outra coisa é a questão do paternalismo, eu colocaria isso como um ponto que eu pessoalmente não gosto, de ter um professor que fica meio em cima de mim vendo o que eu tô fazendo, mas eu acho também que isso é uma característica francesa, não sei se é especificamente da Centrale. E uma última coisa é que essa Centrale ela é muito forte, é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? É uma Centrale que é muito forte para a parte de engenharia, principalmente engenharia mecânica. Então, se tem alguém que quer trabalhar com engenharia ou engenharia mecânica, eu acho que a Centrale é talvez a melhor Centrale de todas. Se você for trabalhar em outras áreas, por exemplo, mercado financeiro, não acho que o fato de você ter feito Centrale vai te agregar com relação a outras centrais. Ter feito Centrale Lyon vai te trazer algo que agrega com relação a outras centrais, fazendo uma comparação entre intercentrais. Mas, de qualquer jeito, é uma escola muito forte. Você ser um centralien na França é quase que um título, assim, sabe? É como você ser politécnico no Brasil, é como se é uma coisa que você guarda para você e você fala. Quando você fala, tipo, para alguém, para um adulto, faz centralien, você é centralien e tal. Então, é uma coisa que pesa muito no seu currículo, é muito positiva. Eu acho que toda essa construção de família que você tem dentro do que a Steph falou é muito importante também, é muito positivo, além da cidade de Lyon ser muito boa, e eu acho que é um lugar que me proporcionou um crescimento pessoal incrível, assim. Eu acho que quando eu tava aos pés de vir para cá, assim, no dia que eu ia partir para o avião, eu tava muito com essa ideia de que o meu crescimento aqui ia ser mais pessoal do que profissional, e eu confirmo que até agora é o que aconteceu, assim, eu tive um crescimento pessoal mesmo, assim, tipo, de você ver a vida com outros olhos e sua vida se torna mais leve, você se preocupa menos com as coisas que você está fazendo, se preocupa menos com a opinião dos outros. Então, eu acho que nesse sentido foi muito positivo e toda essa construção que a gente tem dentro da Central Lyon foi muito importante para isso. Calma, eu queria também só reforçar um ponto que o Rodrigo comentou sobre, que também é uma parte negativa, mas que já é um conselho para as pessoas que estão ouvindo, é que você vai precisar estudar física de novo, você vai precisar aprender cálculo de novo, e às vezes de uma outra forma. Então, tem essa parte negativa, para mim está sendo um perrengue ficar estudando essas coisas, ficar estudando cálculo de novo, ou física de novo, de uma outra forma. Mas se você está vendo de outra forma, é outra perspectiva. E aí você entende como que as pessoas trabalham com esse sujeito de forma diferente. Então, assim, não é mil maravilhas, para mim eu tô odiando realmente, esse é o conselho de antemão. E o conselho também é tragam seus materiais da faculdade que você acha que vai ser necessário aqui para a França, porque tem algumas coisas que eu falo, nossa, tá naquele caderno, naquela estante, naquele andar, no meu quarto, eu sei exatamente onde está essa fórmula, mas aqui eu não sei. E aí eu fico pedindo para meus pais, pelo amor de Deus, me manda as minhas anotações, que elas são preciosas. Então, eu falaria para escanear tudo, fazer, sei lá, traz tudo. Porque eu sinto muita falta disso e tem algumas coisas que você vai rever, mas você vai ver de outra forma e seria muito melhor se você tivesse isso em português, sabe? Então, isso é um conselho que eu dou. Tragam tudo. E ainda complementando um pouco o que a Esther falou, acho que se a gente não gostasse de passar perrengue, a gente não tava na poli, né? Mas, tipo, o pessoal fala, a gente vai ver a mesma coisa, mas eu tive muito McFlu na minha vida, né? Eu tava na Naval, eu tive, até o quinto semestre, eu tive bastante McFlu. Consegui chegar aqui, ter McFlu e ver coisas que eu nunca tinha visto. Então, assim, você vai rever algumas matérias, mas eu acho que você vê de um jeito que, na minha opinião, te ajuda a crescer e criar, assim, um pensamento mais cartesiano, que é bem positivo. Mesmo você revendo uma matéria, eu diria que é quase se estivesse vendo do zero mesmo. Uma outra dica que eu queria dar também, agora que eu lembrei, vocês falaram de dica, eu trouxe, bem específico, mas eu trouxe roupa de cama e trouxe bastante roupa pra cá. Não é uma coisa que necessariamente eu recomendaria,
Principalmente roupa, os franceses, não sei por que, eles não têm muito a brisa de comprar roupa usada, ou enfim. E tem um site muito grande aqui que vende roupa muito barato. Então, tipo, eu acho que não vale a pena ficar investindo em trazer muita roupa e trazer muito casaco. Eu acho que são coisas que você pode comprar aqui usado. Você vai pagar 6 euros num casaco super bom, assim, que originalmente custou 60, o cara tá vendendo a 6 porque, sei lá, porque eles gostam de trocar cada primavera, o cara troca o verão, o armário dele. Então, tipo, acho que trazer roupa não necessariamente é uma prioridade. Eu escaneei todos os meus resumos antes de vir para cá, achei que foi útil. Então, eu também me ateria a isso. Outra coisa também bem específica, teve um pessoal que tirou permissão internacional para dirigir lá, a CNH internacional, eu fiz isso. Muita gente não fez e nunca teve problema, eu nunca fui parado, eu nunca fui controlado, não conheço, inclusive conheço gente que foi controlado e não tinha essa carteira internacional e não aconteceu absolutamente nada. Então, se você tiver apertado com grana, talvez não seja uma grande prioridade. Uma outra coisa que eu achei interessante foi que antes de vir para o Brasil, eu fiz uma procuração para minha mãe poder resolver qualquer problema que eu tivesse lá. Então, eu nem lembro agora, acho que é procuração de livre, alguma coisa. E eu achei isso bom, porque eu tive que fechar uma conta e realmente precisava da minha assinatura, não sei o quê, então foi ela que fechou para mim. Acho isso uma coisa bem importante. A gente tem aqui em Lyon um manual do bicho super completo também com tudo, é uma coisa que se a pessoa estiver interessada em vir para cá, acho interessante dar uma olhada. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar no final do vídeo para deixar para a galera? Eu tenho muita coisa para falar. Se as pessoas quiserem meu contato, podem falar comigo. Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que eu sou a primeira turma que veio fazer o 2 e 3A da Poli. Então, algumas coisas podem mudar ao longo do percurso. Eu super incentivo as pessoas a fazerem o 2 e 3A. Eu acho que foi uma escolha super sensata da minha parte. Mas o Rodrigo também pode defender a posição dele de 1 e 2A. Então, assim, cada vez mais eu acho que vai vir pessoas para o 2 e para o 3. É uma situação totalmente diferente de quem faz o 1 e o 2. Você tem um pouco mais de liberdade, você tem mais tempo para fazer estágio. Então, assim, eu só fico curiosa de como vai ser e quem vão ser as próximas pessoas a passar por esse perrengue com a gente. Eu vejo mais coerência profissional no percurso de 2A, 3A também, mas também tem o peso que você ficou um ano a mais na Poli se matando para ter nota alta, e era uma coisa que eu não estava muito a fim de passar. E eu achei que fazia mais sentido também. Quando você voltar para o Brasil, você tem mais tempo para estagiar no Brasil, isso era uma coisa que eu estava pensando no momento que eu prestei. Então, enfim, é um trade-off mesmo, eu acho que isso daí vai de pessoa para pessoa, eu acho que os dois percursos têm pontos positivos. Eu também deixo meu contato aberto, eu não sei, enfim, chamo Rodrigo Queiroz, se vocês quiserem me procurar no Facebook, fica à vontade para me mandar mensagem e pedir qualquer tipo de informação. O que eu posso dizer, assim, em geral, é que eu endosso muito a ideia de fazer intercâmbio. Eu acho que é sensacional fazer intercâmbio, independente se você for fazer um duplo diploma ou não. Eu acho que muitos requisitos, eles são completos, tanto no fazendo duplo diploma quanto fazendo aproveitamento de estudos, mas de forma geral eu achei sensacional. Estou achando sensacional essa experiência, recomendo muito. Eu, num balanço geral, recomendaria, sim, a Central de Lyon. Eu achei um ambiente que a gente tem uma visibilidade profissional muito boa, com uma cidade muito boa e com, enfim, uma integração muito legal. Então, eu acho que, no fim, você tem muitos pontos positivos, além dos pontos negativos que a gente citou aqui. E acho que é tudo que eu tenho para adicionar.